Nós nem sempre conseguimos esmiuçar princípios e conceitos sobre quais o nosso ministério está firmado, segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que a gente acha e quer. Nem sempre a gente consegue entrar, por exemplo, no assunto oração em línguas, que a gente menciona aqui com uma certa constância, para deixar muito claro que foi uma evidência do batismo no Espírito lá em Pentecostes, que existem 4 tipos, que 3 desses tipos não está sob o nosso controle, sob a nossa escolha, mas um deles, que é a línguas para edificação pessoal, está sobre todo crente, para orar o quanto quiser. Existem mensagens no canal sobre isso, e hora ou outra o Espírito Santo vem e entra mais fundo no assunto. Nós nem sempre conseguimos esmiuçar todas as reuniões, o entendimento sobre generosidade, sobre oferta, por exemplo. Assim como nós não conseguimos esmiuçar o que a gente quer dizer quando a gente diz que a religião mata. Religião, nós falamos bastante isso aqui. O que é religião? É oposta à vida no Espírito. Mas essa manhã o Espírito Santo quer tratar um pouquinho desse assunto no nosso coração, porque religião é uma coisa que virou moda falar mal. Isso aqui é religião, eu sigo Jesus e não religião, eu sou de Jesus, eu sou livre, não sou do sistema religioso. A gente que está mais junto, que está caminhando, que está amadurecendo, a gente entende quando a gente diz sobre orar todo o tempo no Espírito, sobre o que estamos dizendo, a gente entende sobre a generosidade, quando nós tocamos no assunto, os princípios da graça. A gente precisa entender também o que é a religião que a gente combate. Porque a palavra religião em si, ela não é um problema. Religião, se você pegar a etimologia, ou seja, a raiz da palavra no português, ela vem do latim, que é religare. É um religamento. Por que religare? Porque um dia eu e você estávamos desligados de Deus. E um religamento foi acontecido ali pela obra de Jesus. E esse religamento, ele deve produzir em nós frutos. Então, o que é a religião que nós dizemos que é ruim? É quando esse relacionamento com Deus, esse religar com Deus, está baseado na minha capacidade de querer agradá-lo. Quanto mais eu faço, quanto mais eu sou bonzinho, quanto mais eu deixo de pecar, mais Ele me abençoa. Então eu me relaciono nesse religamento que Jesus fez baseado nos meus méritos. Essa é a religião que mata. Existem só em 2 lugares no Novo Testamento que vai aparecer essa palavra religião. A gente vai ler no texto hoje. No mesmo livro. Mas esse religamento que já foi feito por Jesus nos deu acesso ao Espírito de Deus em nós. Nesse relacionamento, amados, a frutificação dele, do tempo de quarto, do tempo de entrega, do tempo de prática da palavra, vai produzir também.
uma aparência externa. Então, por causa do que Jesus fez, agora o Espírito Santo habita em mim. Eu não me relaciono com Deus mais baseado no que eu faço. Eu me relaciono baseado na fé, naquilo que Jesus fez por mim. E à medida que essa renovação de mente vai acontecendo, eu caminho como alguém já plenamente abençoado. E aqui a glória me segue. Não é porque eu estou caminhando como alguém abençoado que eu estou firmado em Cristo. Não é porque eu estou ofertando que eu estou fazendo isso do lugar certo. Não é porque eu estou servindo que eu estou fazendo isso do lugar certo. Não é porque eu tenho um ministério que isso nasceu no lugar certo. Então o que é religião ruim? O que é o religare ruim? É tudo aquilo que nasceu na minha ideia, na minha força, na minha capacidade de querer agradar a Deus. Olha que interessante, isso é ruim. E o que é bom? É eu entender que tudo já está feito, e à medida que Cristo vai me transformando por ação do Espírito agora, tudo aquilo que o homem tenta produzir por força no sistema, vai nascer também. Por que eu estou dizendo isso? O sistema religioso vem e imputa sobre as pessoas uma carga, por exemplo, de ter que congregar. Porque a Bíblia diz: não abandone a congregação. Só que isso nasceu de fora para dentro, a pessoa não foi convencida pelo Espírito Santo. Então, hora ou outra, a glória de Deus que contém essa palavra, ela não vai frutificar, ela não vai se manifestar ali, essa pessoa vai se cansar. Isso serve para congregar, isso serve para servir, isso serve para ofertar, isso serve para qualquer caminhar sobre a verdade que não veio por ação do Espírito dentro de você. Uma hora você vai se cansar. E aí parece que a palavra falha, parece que Deus não funciona mais como sempre funcionou. E aí a pessoa atribui isso à religião, que ali no caso é. Então agora não me congrego mais, porque se congregar é religião. Não, amados, a palavra ela continua sendo a mesma. Mas, num relacionamento de intimidade genuíno com o Espírito Santo, ele vai, cedo ou tarde, te ligar a um ministério para você alimentar e ser alimentado por ele. Então aí a congregação também nasce. Então o problema não é congregar ou deixar de congregar. O problema é se congregar na carne. E deixar de se congregar na carne porque acho que agora estou livre do sistema religioso. O sistema religioso ele abusa, ele escalpela as ovelhas. As pessoas andam sobre a pressão de dízimos e ofertas, por exemplo, achando que se elas não fizerem isso, algo vai acontecer de ruim. E aí onde elas descobrem que não é verdade. Então agora eu estou livre da religião, eu sou alguém que não oferta mais nada. Não, amados, o relacionamento com o Espírito Santo genuíno vai te levar a ser alguém cada vez mais generoso no Espírito. Então essa palavra religião está muito na moda hoje. Isso é religião, isso aqui é religião, isso aqui é religião. Religião é qualquer aparência que nasceu na carne, mas o relacionamento com o Espírito Santo vai exteriorizar também uma aparência segundo a imagem da palavra. Amém? O que nós éramos antes de Jesus nos salvar? Nós éramos pecadores que pecavam. Qual que é a anomalia aqui? Nenhuma. Eu sou um pecador por natureza que peca. Quando Jesus salvou o teu espírito, você não é mais um pecador.
Agora você é um justo, um santo, que peca. Amados, amém. Vamos tomar um pouquinho de cuidado aqui. Às vezes a gente desliza, eu deslizo direto, sobre verdades que não estão muito ainda estabelecidas no nosso coração. Então não tem problema, às vezes, a gente dizer, eu sou um pecador, nós somos pecadores, mas a verdade, segundo a luz da palavra de Deus, é que você não é mais. Porque isso tem a ver com a natureza. No céu não tem um pecador, só tem santo. Então se você é santo por causa da obra de Jesus, você não é mais um pecador, só que você peca. Por quê? Porque quando eu era um pecador que pecava, por que eu pecava? Porque meu espírito era morto e a minha alma, ela caminhava baseado no que os 5 sentidos naturais me mostravam. Visão, olfato, tato, paladar e audição. Aquilo que eu via, sentia, pegava, gerava em mim emoções e me levavam a tomar decisões. Isso é pecado. Quando Jesus nos salvou, agora o meu espírito foi vivificado, mas a minha alma, naquele momento, ela permanece igualzinha. Deus é tão misericordioso que às vezes uma injeção de graça extrema já tira vícios e hábitos ali, assim. Experimentei isso em algumas coisas, mas a grande parte da obra não mudou nada ainda. Então agora você e eu somos alguém justos, santos, em Cristo, no Espírito, que ainda pecam, que ainda tem uma alma com uma herança mental de crenças, acostumada a tomar decisões baseadas no que vê e no que pega. Simples assim. Quando a verdade agora vem e te mostra quem você é em Cristo, de fé em fé, nunca você vai encontrar imediatamente essa realidade funcionando na sua vida. Está tudo bem. E aí as pessoas que atacam a religião sem esse entendimento do que a gente está falando aqui hoje, tem uma frase muito pronta também. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Eu sou alguém santo, lavado no sangue do Cordeiro, isso é graça, mas eu ainda não fui santificado em determinada área da minha vida e eu continuo caminhando em pecado, que nada mais é do que caminhando naturalmente, baseado no que o mundo me mostra. Mas não há mais condenação para mim. Verdade, meu querido. Não se condene, porque você era alguém estragado. E o Espírito Santo agora vai começar a te desestragar por dentro, se você permitir. Só que também é verdade que não há glória. Não confunda a ausência de condenação. O que é condenação? Os meus erros traziam sobre a minha vida na lei maldições. Diz a Bíblia que Jesus nos libertou da maldição da lei. Mas nós não estamos aqui só para isso. Ser alguém liberto de maldição, amados, é uma vida muito abundante já. Mas nem perto da vida gloriosa que o Espírito Santo deseja nos levar a experimentar. Então, não há condenação onde eu estou andando ainda no pecado, ou naturalmente. Não há mesmo, meu querido, não aceite condenação, mas não espere também a glória de Deus aqui. Vá se entregar ao Espírito Santo. Percebe o amor de quem verdadeiramente pelo Espírito ama a igreja, os irmãos? Você está me condenando. Não estou te condenando, estou dizendo que nesse posicionamento aí, a glória de Deus não chega. Só isso. Mas, à medida que Ele vai cuidando da gente, essa obra vai sendo feita de dentro para fora, e de fé em fé. O santo que você é por dentro, toma a sua mentalidade, e você não é mais guiado pelos 5 sentidos, você é guiado pela voz, pela palavra de Deus. E essa confiança naquilo que Ele diz,
manifesta a glória dele na sua vida e na minha vida. É simples. Então, a religião ruim, ou quando nós dizemos aqui religião, isso é religião, é qualquer coisa que você esteja se firmando para se relacionar com o seu pai, baseado em você mesmo, ou baseado no que você vê. Isso mata, cansa, porque não produz uma vida na justiça de Deus. Essa religião que é má, ela é o oposto à santificação. Porque quando o Espírito te santifica em alguma área, você funciona naquilo que a palavra diz, mas não como uma obrigação, com prazer, com alegria. A igreja, o sistema religioso, ele tem se adequado à rasura daqueles que são justos, mas que continuam andando em pecado, porque não estão sendo instruídos para que eles se sintam mais confortáveis. Está tudo bem, vai tudo para o céu, glória a Deus, glória a Jesus, o sangue é o sangue, mas nós estamos chamados para viver uma vida gloriosa de verdade. Está claro isso, meu irmão? Então, quando nós amamos os irmãos, trazendo luz, jamais se condene. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, a minha glória não pesa nesse lugar aí. Agora, não se condene por quê? Porque eu era o pecador que pecava. Eu fui instruído por anos a um mestre chamado pecado. Eu aprendi a fazer de acordo com o que ele me ensinou. Qual que é o demérito nosso aqui? Nenhum. Foi culpa de Eva e Adão. Jesus tirou você desse lugar. Jesus fez uma obra dentro de você que possibilitou ele colocar um novo mestre aí agora, chamado Espírito Santo de Deus. E ele vai te reensinar a viver. E de fé em fé, a glória vai se manifestar. Abra uma palavra, por favor, amados. Em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 20. Diz assim a palavra de Deus: a lei, o mandamento, porém, sobreveio a fim de que avolte ou destaque a ofensa. Onde, porém, abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como reinou o pecado para a morte, assim também a graça reine através da justiça para dentro da vida eterna, por ação de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, verso 1 agora. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado, a fim de que a graça seja mais abundante? Nunca seja assim. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos, andaremos nele? Ou não sabeis vós que nós, tantos quantos fomos submersos para dentro de Jesus Cristo, para dentro da sua morte fomos submersos? Verso 4. Fomos, pois, atenção amados, fomos, passado, pois, juntamente sepultados com ele por meio da submersão ou do batismo, para dentro da morte, a fim de que tanto como foi ressuscitado o Cristo para fora de entre os mortos, através da glória do Pai, assim mesmo também nós, em novidade de vida, andemos. Só até aqui. Por que Deus deu os mandamentos, ou a lei, regras externas? Para mostrar o caráter dele, a exigência dele, para que você voltasse a ser ligado a ele. A lei de Moisés, os mandamentos, que são 613, não são só os 10, é o padrão de Deus, o que ele é. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar.
Então, para que foi dado? Para mostrar para o homem o quanto ruim ele é na prática. Se você quiser voltar para mim, se você quiser se religar comigo, cumpre tudo isso que eu te aceito. Mas vamos lembrar, são 613, se você falhar em um, para mim você falhou em todos. Ou você é perfeito, ou você não serve. Uau! Por que a lei foi dada? Para o homem tentar se esforçar, igual a religião ruim, ou religar baseado no que eu faço, deixo de fazer e impõe sobre as pessoas. Não, a lei foi dada para um ato de amor de Deus, para mostrar assim, ó, filho, você não dá conta, você precisa de alguém que te salve desse lugar. Eu vou enviar Jesus. Jesus cumpriu tudo e nos deu a justiça dele, o nosso espírito de graça. Então a Bíblia diz assim, ó, onde abundou o pecado, amados, tomar um pouquinho de cuidado para não escandalizar aqui muito, mas Deus não tem problema onde está abundando o pecado na vida de quem não nasceu de novo. Quando você é alguém que não tem o espírito vivificado, a sua alma enferma pela carne tende ao pecado sempre. É igual um porco que gosta da lama. Então Deus não se desagrada de ver um porco querendo rolar na lama. Nunca se desagradou. Onde que o pecado abunda? Em pessoas que falam assim, ó, eu não dou conta, eu não vou me fazer de algo que eu não consigo, eu vou me afundar naquilo que eu quero mesmo e pronto, acabou. São as pessoas aparentemente mais estragadas no mundo. Só que ela é tão estragada quanto aquela que se policia, que se cuida, que também não nasceu de novo, mas tem um caráter um pouco mais sob a vigilância dele. Isso coloca ele no patamar de julgar o outro. Para Deus eles estão no mesmo buraco, só que aquele que está abundando na lama é mais passível de receber graça. Porque ele simplesmente está entregue àquilo que ele é. E não tentando ser aquilo que ele não é. Então, quando a graça superabundou sobre a nossa vida, nós fomos arrancados da morte. Agora o Espírito está vivo. Aleluia, eu estou na graça. Não há mais condenação, não há. Mesmo eu continuando aqui em pecado, mesmo você continuando em pecado, nunca mais você entra em condenação, disse Jesus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, que diremos, pois? Então vamos continuar nessa vida de porco? Porque estamos na graça. Nunca seja assim. Como que a gente vai continuar vivendo naturalmente, baseado nos 5 sentidos, na carne, nós que morremos para esse mundo? Porque assim como o Espírito Santo foi lá buscar Jesus na sepultura e trouxe ele para fora dos mortos, o Cristo ressurreto ao qual está a nossa identidade, assim também acontece de fé em fé, quando você se entrega aos processos de edificação. Ele vai buscando a sua vida da morte para a vida. Para quê? Para que a gente ande em novidade de vida. Essa palavra novidade de vida, amados, no grego, ela aparece só em 2 lugares. Aqui em Romanos 6,4 e em Romanos 7,6. É a vida criada de dentro para fora, por ação do Espírito Santo. A aparência é onde a gente se firma? Não, a gente vive por fé. Não é porque existe uma aparência que é novidade de vida. Vocês estão entendendo? Uma coisa é fato,
a novidade de vida, quando for sendo gerada em você, vai te levar a ter um comportamento exterior. E a glória só pesa nesse comportamento, nesse posicionamento, nesses passos que foram gerados pelo Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Então isso tem que acender em nós, amados, uma fome. Eu não aceito permanecer nessa área, caminhando como o mundo caminha. Mas não porque Deus me deve algo, porque Ele já pagou para que eu não vivesse mais aí. Por isso que Ele diz, de modo nenhum seja assim. Eu morri, Jesus, para te tirar daí. Como que você se sujeita ainda a isso? Se sujeita ao meu espírito. E você vai entender agora o que foi feito dentro de você. E o mundo vai ver isso, que é o principal foco da vida no espírito. Para que você ande em amor e eles me vejam em você. Então a graça, meu irmão, minha irmã, não é uma autorização para eu continuar andando em pecado, sendo alguém justo. Não quero nem entrar no mérito aqui de julgar, nasceu de novo, não nasceu de novo, aquilo ali nasceu de novo, porque lá não, ninguém sabe isso, ninguém tem a capacidade de discernir isso, somente Deus. Mas o novo nascimento, a Bíblia diz que a divina semente que foi implantada aí, começa a produzir algo que te incomoda. Então estar muito à vontade, sem nenhum tipo de incômodo, andando naturalmente, 100% do tempo, 100% das vezes, 100% das situações, é um ponto de atenção. Vai sondar o seu coração. Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um aqui. Processos diferentes, momentos diferentes, mas Ele está. Na vida de cada um aqui que está orando, se entregando a Ele. Para quê? Para que Ele gere a novidade de vida. A novidade de vida que é a exata expressão do que a palavra diz. A novidade de vida que ama, que congrega, que serve, que é generosa, que perdoa. A novidade de vida que é exatamente o que Jesus é. A religião ruim é eu tentar fabricar isso. A aparência vai vir. Olha, eu fui transformado. Olha, eu não bebo mais. Quem que fez essa transformação? Eu me vigio, um dia após o outro. Eu corto volta dos círculos que me levavam a cair na embriaguez. Sinto muito de falar, meu irmão, essa transformação aí, ela é vã para Deus. Libertação não põe sobre mim, sobre você, nenhum tipo de jugo, de cargo, de carga, ter que ficar vigiando, no sentido de não posso estar ali. Quando a novidade de vida de alguém que era um bêbado é gestada dentro dele, amados, ele pode sentar numa mesa de bar, se houver propósito de o Espírito Santo mostrar para aqueles outros que estão no mesmo lugar que há vida no Espírito. E ele não vai ser tentado a cair. A religião ruim, o que faz? Agora eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu sou sei lá o quê, e eu só saio, só me relaciono, só contrato, só trabalho, só ando com evangélico, com católico. Já viram isso? Eu só contrato evangélico. Meu irmão, eu acho que deveria contratar os piores, se o Espírito Santo te guiar isso. Mas é uma obra interior. Então,
aguardemos com expectativa essa novidade de vida, porque é nela que a glória de Deus está. Ela é Cristo vivendo agora através de nós. Então a luz vem, eu não me condeno, mas eu preciso saber, existem coisas que eu estou precisando em Deus, que estão num nível de profundidade no Espírito, que na carne eu jamais vou receber. E aqui essa transformação que a justiça própria tenta produzir, cria algumas coisas que têm aparência de glória, mas não é. Então nós não vimos por aparência. Eu quero saber de onde que nasceu isso daí. Mas a gente tem tanto cuidado, na medida que a gente tem um pouquinho de sabedoria aqui, que Deus está dando graça para a gente amar as pessoas nessa condição, que eu quero saber... Por que você está vindo aqui fazer o que você está fazendo? Se você for levar um irmão embora para casa, está aqui no louvor, está aqui todo culto, contra tudo e contra todos, mas está aqui, está aqui, está aqui. E a gente percebe que é uma obra de dentro para fora. Eu fui com uma sede para beber da vida dele, falei assim, viu, me conta, e aí? Está acontecendo alguma coisa? Ele falou, tá. Chegou uma nova oferta. Eu quero saber. Quanto? Não. Onde que nasceu isso? Não estamos interessados no dinheiro de ninguém. Não estamos interessados no servir de ninguém. Nós não estamos interessados em nada de ninguém em si. A gente está interessado num fruto que aumente o crédito de vocês na eternidade. Mas isso passa por essa via, vida no Espírito, obra dele em nós. Como que isso opera, amados? Abram, por favor, Isaías, capítulo 28, verso 9. Carnal, amados, o sistema religioso, ele faz com que a gente pegue aversão de certas coisas que são bênção para nós. Por exemplo, para nós, Igreja Universal é uma placa. Se eu falo assim, Igreja Universal, o que vem no seu coração na hora? Não vem? Mas a Bíblia diz que a Assembleia Universal é a Igreja de Cristo na Terra. Então é uma verdade estabelecida que, amém, alguém pegou como uma referência, mas eu não posso pegar a versão disso. A Igreja Católica. Nós somos católicos, o irmão disse aqui esses dias. O que é católico? É universal. Aquela igreja é pentecostal. Eu estou fora do pentecostalismo, neopentecostalismo, sei lá o quê. Irmão, quando o Espírito Santo foi derramado, ele foi derramado numa festa chamada Pentecostes. O que é Pentecostes? A colheita está garantida. Vamos festejar. Isso é a festa de judeu. Não tem mais nada para fazer. Foi plantado, foi colhido, foi armazenado. Vamos festejar. Isso é Pentecostes. O Espírito Santo desceu nessa festa para dizer o quê? Jesus semeou, Jesus lavrou, Jesus regou, Jesus colheu, Jesus guardou dentro do depósito tudo que você precisa. Não tem mais nada para você fazer. E ele agora derramou o Espírito Santo nessa festa para que você se sujeite a ele, para começar a aprender a acessar essas coisas. Então, se a gente tirar o Pentecostes da igreja cristã, aí caímos numa religião trash mesmo. Porque a gente depende dele. E em todas as vezes que ele foi recebido, o revestimento de poder de dentro para fora, houve uma evidência de línguas.
Isso é abusado? É. Isso é mal ensinado? É. Isso é mal compreendido? Infelizmente, é. Mas isso tirou a verdade que está ali estabelecida? Jamais. Então, um dia eu pertencia a uma denominação pentecostal que tinha abuso daquele dom, muito era fabricado, muito era carne pura, papapá. Estou fora disso agora, viu? Eu saí dessa religião aí, não sou mais religioso, agora eu sou livre. Eu não quero mais nem ouvir falar de Pentecostes. Irmão, você está morto. Então seja alguém que vai para a palavra de Deus, para discernir. Não é porque ali eles erraram o alvo nisso que anulou a verdade. Eu preciso ser guiado pelo Espírito para encontrar em mim mesmo, no quarto, a revelação disso, para que eu seja beneficiado. Então, o Pentecostes, ele é o centro da vida cristã, o início, aonde nós começamos. A gente começa da onde? A partir da onde Jesus terminou todas as coisas. Quase 100% das coisas que nós estamos fazendo quando Ele nos encontra, Ele já resolveu. É aqui que está o obstáculo. Nossa, agora eu preciso crer que essa maneira como eu vivo não é mais assim. Isso que eu busco já me foi dado. Uau! Aquele problema ali nessa área da minha vida, Ele já levou. Uau! Eu preciso crer. Se eu não crer, por dentro, eu não vou me posicionar. Se eu não me posicionar, eu não vou tocar. Mas a verdade é a verdade. E aí vem Isaías, no capítulo 28, verso 9, diz assim: a quem, pois, ele, Deus, ensinaria o conhecimento? E a quem daria a entender a doutrina? Olha isso aqui, irmãos. A quem daria a entender a doutrina? Vou destrinchar isso aqui para os irmãos. A quem Deus daria a capacidade de caminhar sobre a verdade do Espírito? Entender é uma crença colocada em ação. A quem que Ele vai dar isso? Ao desmamado do leite, ao arrancado dos seios? E aí ele vem no verso 10. Porque é preceito sobre preceito, ou mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Verso 11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a esse povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Atenção aqui, irmãos. Os mandamentos foram abolidos. A lei que é boa, santa e justa, ela foi abolida na minha vida. Não, Senhor. Ela foi cumprida por você em Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo vai pegar isso e vai começar a gerar de dentro para fora toda aquela santidade, para que você tome posse dos benefícios que existem sobre as promessas. Jesus Cristo, a obra dele na carne, nos livrou da maldição da lei, mas não nos colocou imediatamente na experiência das bênçãos. Por quê? Porque a gente tem uma alma que precisa ser tratada agora, que quer fazer, que quer fabricar, que quer cumprir, que quer merecer. Então, a quem que Deus vai transmitir essas coisas? Por quê? Porque é mandamento sobre mandamento, não acabou o mandamento. A questão é que agora ele não é mais de fora para dentro, ele é algo que vai começar a funcionar dentro de você, sem você se preocupar em pensar. Irmão, por que você está indo na igreja se congregar? Porque eu preciso ir porque está escrito.
Existem pessoas que foram instruídas na vida e no Espírito, que só se entregaram a Ele, que estão passando pelos processos, que estão passando por essa vida de edificação, que elas nunca leram ainda esse versículo, não deixe de congregar, mas ela não deixa. Aí um dia ela passa, uau, eu já sabia, por quê? Porque eu sei por dentro. Porque o meu lugar é com os meus irmãos. Fazendo o que lá? Indo receber? Não. Indo compartilhar de tudo que eu estou recebendo. Receber do Espírito Santo unção, ligadura, para que a gente vai crescendo juntos para um propósito maior que é o reino. Então tudo isso vai acontecendo. É preceito, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Ah, não tem mais regra. A vida cristã é uma bagunça. Faço o que eu quiser. Não, irmão, isso é libertinagem. Não existem mais regras de fora para dentro. Mas a glória está em o Espírito Santo gerar dentro de você toda a perfeição que Jesus já conquistou à medida que você empresta a sua boquinha para Ele orar por você. Por isso que ele diz no verso 11, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Essa palavra falará, amados, é um comandará. É o equivalente ao nosso rema hoje, nova aliança, no grego. É quando Deus fala e aquilo gera um comando que põe a gente para caminhar. Então quando você está entregando, emprestando a sua boca para o Espírito Santo orar por você, você está permitindo que ele gere um processo de faxina, para depois de uma construção, uma mentalidade nova, para que a hora que a voz de Deus agora venha, não encontre nenhuma barreira, e você caminhe naquele mandamento, ou naquela regra, mas não porque tem que, porque eu quero, porque eu sou isso, e a glória segue. Porque este é o descanso, e aqui a gente vai entrar na religião. Cuidado, amados, discernam, tá? Vou fechar lá em Tiago, para ficar mais claro. Aqui a gente vai entrar na religião que Deus aceita. Este é o descanso. Qual? Dá descanso para o cansado. Não conheço ninguém que tenta viver cristianismo na boa intenção, amém, mas na capacidade que perdeu a mentalidade de que eu preciso de qualquer coisa antes, para depois me tornar ou dar. A palavra de Deus vem e diz, você quer descansar? Dá descanso para quem não tem isso que está precisando. Essa é a cura. Qual, Senhor? A cura para o doente. O que você está buscando? Serve os outros com isso. Você entendeu porque você precisa da fé? Porque isso pode não estar na sua mão, no seu corpo, no seu bolso ainda. Mas o entrar na glória de Deus, irmãos, é por fé. Fé é uma convicção daquilo que eu não vejo. Mas que o Espírito Santo, por eu me entregar a Ele, orando no Espírito Santo com disciplina, conseguiu me convencer agora de que eu já sou por causa da obra de Jesus. Se eu já sou, eu já tenho. Então agora eu posso abrir a minha mão, ou o meu tempo, ou o meu bolso, ou sei lá o que, e servir. A hora que eu abro a minha vida para dar nesse lugar, a glória de Deus vem e me encontra. E me potencializa, e me enche ainda mais. Por isso que é loucura. Este é o descanso. Dá descanso para o cansado. Jesus funcionava aqui, irmãos. Ele saía para amar. Ele mandou os discípulos numa comissão um dia. Vocês não vão levar nada. Nem dinheiro, nem bolsa, nada. Nem comida, nada. Vai. Não. Precisamos de uma estrutura. Aleluia.
Vamos levantar uma oferta aqui de socorro antes de irmos. Então, não é o Espírito Santo. Vamos fazer um seminário. Aleluia, vai ser uma bênção. R$200 para entrar. Deus usa, eu costumo dizer isso aqui, e eu, amados, eu me revolto com isso porque eu acho que o coração de Deus fica condoído com essas coisas. Como que alguém que entendeu a graça se sujeita, depois de ser alcançado pela verdade, a pagar para receber algo que Jesus disse, de graça você recebeu, de graça você dá. Mas eu preciso, deixa com Ele. Mas eu preciso do lugar, eu preciso da estrutura, eu preciso de pessoas, eu preciso de recursos. Deixa com Ele. Se sou eu que estou te enviando, comece a caminhar. E as coisas vão começar a te seguir. Então você quer isso aí que você busca em Deus hoje? Se torna um canal disso aí que você está mais precisando na vida do outro. Não consigo. Amém. Se entrega ao Espírito Santo e Ele vai te revelar que você já tem, que você já é. Ele vai começar a dar comandos dentro de você, a sua mente, a sua alma vai ser sarada e as pessoas vão ver aquilo que elas precisam em você. Aqui que está a unção. A religião ruim, ela vai no caminho oposto. Vem buscar, vem receber, vem fazer uma campanha. Todo mundo que não encontrou Jesus ou que não foi achado por Ele ainda, amados, tem necessidades. Glória a Deus, Deus não tem problema com isso. Mas é um problema muito grave alguém que tem anos de conversão ainda continuar se firmando nesse lugar de que eu preciso de algo ainda, tem algo que eu preciso fazer para receber de Deus, sendo que dentro do meu espírito está tudo lá. Porque de alguma maneira, ela não chegou a entender o que é o Pentecostes, o que é essa linguagem de oração e o que ela vai produzir. A oração em línguas na nossa vida vai levar a gente a ter discernimento, de saber, eu creio porque eu creio, que eu já tenho isso, que eu já sou o que Jesus é. Então eu vou caminhar, falar e agir à altura daquilo. É aqui que às vezes, em mudança de dimensões, existe um tempo que você vai ter que sacrificar pela fé. O Espírito Santo está me levando a algo e um convite veio e concorreu. Olha a prova. Ou eu busquei no meu espírito, não é na mente, não é numa conta, não é numa planilha, é lá no íntimo, Espírito Santo. O que tem na minha vida hoje, o que é semente para eu semear? Ele vai te falar, Ele vai te guiar, e você vai dar o passo. E a promessa está lá em 2 Coríntios. Ele vai aumentar isso. O abuso do sistema machuca as pessoas aqui e elas pegam uma aversão e deixam de andar no princípio que está estabelecido. Amém. Não há condenação, mas a glória de ver Deus suprindo e aumentando, porque você encontrou um terreno fértil e está se colocando à disposição do Espírito Santo para servir ali com as suas finanças, não vai acontecer. Porque às vezes você vai ser colocado pelo Espírito Santo a dar passos numa área e as coisas vão se levantar para que você retroceda. A graça de Deus precisa ter te convencido nessa vida de intimidade, criado raízes para que você não arrede o pé dali. Porque senão eu e você corremos na hora. Não, eu sou perseverante, eu não sou. Eu preciso da graça. Então a loucura é essa. O que você precisa? Nada. Mas eu quero ver. Não dá.
É loucura para o homem natural a palavra de Deus, por causa disso, irmãos. É espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. A hora que esse sopro vem enquanto uma moçarada produz aquilo que a palavra contém. O problema é a alma bloqueando. E essa linguagem vem para arrebentar com isso. Para ensinar a nós a entender a sabedoria de Deus, a caminhar na glória de Deus, antes de ver, por ação da graça, e as coisas vão seguindo. Para que a gente caminhe como Jesus caminhava. E a gente entenda o que é a religião que Deus aceita. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 26. Carta do mestre Tiago, capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: se algum varão, ou se alguma varoa, se alguma pessoa, supõe exteriorizador de adoração ser entre vós. Olha que interessante, irmãos. Na versão de vocês aí, provavelmente vai estar: se alguém cuida ser religioso. Estou falando religião. O que é religião na palavra que está aí? Exteriorizador de adoração. É uma ação, uma atitude que mostra ao mundo algo que eu creio que eu tenho e sou em Deus. Se alguém supõe exteriorizador de adoração ser entre vós e não está refreando a sua língua, refreando aí é guiando a palavra. A gente acabou de ler lá em Isaías. Mas ao contrário, está enganando por sedução o seu próprio coração, então dessa pessoa é vã essa exteriorização de adoração. Verso 27, a exteriorização de adoração ou a religião pura e incontaminada ao lado de Deus, a saber, nosso Pai, é esta: olhar, cuidar pelos órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar a si mesmo para longe do mundo. Ah, meu querido, eu preciso dar unção para mim, Pai, em nome de Jesus. Se alguém supõe ser religioso ou supõe que está fazendo algo, caminhando em algo, exteriorizando a adoração a Deus a algo. Quando que você faz isso? Todas as vezes que você está vindo aqui, que você está falando de Jesus para alguém, que você está procurando viver em Deus, todas as vezes que você oferta, toda vez que você vem servir, não importa, exteriorizando a adoração. Tudo isso é adoração ao nosso Deus. Congregar é adorar, ofertar é adorar, louvar é adorar. São comportamentos, manifestações do meu corpo físico daquilo que eu creio. Só que não está refreando a sua língua. Olha o ponto aqui, irmãos. Esse refreando, guiando. Se eu não estou por ação do Espírito Santo, nessa vida de edificação, orando nele, refreando, remoldando, afiando a minha boca, diz a palavra de Deus, que essa exteriorização não vale de nada. E olha que interessante, eu não estou refreando a minha língua, ao contrário, eu estou enganando por sedução a alma, sentimento, eu acho. Então, o que é esperado de um crente em Cristo? Uma exteriorização de adoração. Amém? Para quê? Para que a gente vá para o céu? Não. Para quê?
para que Deus fique mais contente com a gente em si? Não, para que a gente pegue nas mãos aquilo que Jesus foi moído para que fosse nosso, e isso tenha poder de amar as pessoas de verdade. Aí Ele é agradável. Mas é esperado uma exteriorização, é esperado um congregar, é esperado uma generosidade, é esperado o amor, o perdão, o se colocar em segundo plano. Tudo isso é esperado, mas o apóstolo diz assim, o mestre Tiago diz assim: se isso aí não nasceu do refrear da sua língua nessa vida com o Espírito Santo, nasceu na sua alma. É essa religião ruim. Esse servir, esse ofertar, esse, entre aspas, amar, até se perdoar, tem valor nenhum. Por quê? Porque não foi obra do Espírito Santo em mim. Mas, verso 27, a religião ou a exteriorização de adoração pura por quê? Nasce do Espírito. E incontaminada ao lado de Deus é essa: olhar, cuidar pelos órfãos e viúvas. Está falando a mesma coisa que Isaías falou, amados. A mesma coisa. Qual que é o descanso? Dá descanso para o cansado. Órfão é o primeiro estágio daquela pessoa que é um pecador e está andando em pecado. Amém? Eu não nasci de novo, eu não sou filho de Deus. Sou órfão. A exteriorização de adoração agora que o Espírito Santo vai gerar em mim, à medida que eu vou entregando a minha boca para Ele gerar Cristo em mim cada vez mais, vai trazer para fora de mim Cristo, que só caminha para salvar em amor. Para quê? Para que esses órfãos não sejam mais órfãos. Que eles descubram, você tem pai disponível para você, se você quiser. Você não precisa mais viver assim. Esse é o primeiro estágio. Mas ele fala também, e das viúvas. Nasci de novo. Agora eu sou um justo, santo, como muitos irmãos são no mundo, graças a Deus por isso. Só que eles continuam ainda permanecendo no pecado, que nada mais é do que um viver natural. Agora esses irmãos, espiritualmente, o que eles são? Viúvas espirituais. Por quê? Por que todo mundo, por que o mundo faz as coisas que faz, busca o que busca? Porque está procurando preencher por dentro algo que o nosso marido, Jesus Cristo, tem para nos dar. A segunda dimensão aí é, eu não sou mais órfão, agora eu tenho pai, mas agora, diz a palavra de Deus, que nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Agora eu preciso fazer com que a minha exteriorização de adoração alimente as viúvas nesse lugar. Para quê? Para que elas parem de andar em pecado. Que nada mais é do que fazer as coisas, buscar coisas, ir atrás de coisas que Jesus já fez. Você tem marido, meu querido? Já resolveu. Não perde tempo mais aí. Olha a verdade, vindo aí. Ai, está me condenando. Não, eu estou dizendo, você não vai experimentar a glória aí, vai se entregar ao Espírito Santo, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Você vai descobrir que além do Pai que te salvou, agora você tem um marido que já proveu tudo por você. Você não é mais órfão e você não é mais viúva. E a hora que o Espírito Santo gera isso em nós e através de nós, o reino de Deus avança, o amor avança. Amar as pessoas é tirar os órfãos do orfanato, estou falando de coisas espirituais, amém? E tirar as viúvas desse lugar de viuvez. Essa é a religião, segundo Tiago, a palavra, ou a exteriorização de adoração que para Deus tem valor. Porque tudo que Jesus fez, que já nos foi dado,
só tem um propósito, nos encher da vida de Deus. Putz, o primeiro beneficiado sou eu, só que o Espírito Santo vai tirar até esse foco de você. É quando você perde o foco de você que você experimenta quem você é. O amor não busca os próprios interesses da palavra de Deus. Olha a loucura da fé. Irmãos, eu só vejo a igreja, infelizmente, afundada num lugar de buscar aquilo que precisa. Como eu disse, se é órfão, tem o seu lugar. Você não entendeu que você tem pai. Amém. Mas agora, meu querido, vamos avançar. O Espírito Santo está aí para te levar a entender essas verdades. Eu não consigo, glória a Deus, mas esse é o padrão. Essa é a regra. Essa é a linha de medir de um crente maduro. Eu não estou anulando as nossas necessidades, só estou dizendo assim, ó, isso já foi resolvido. Na vida com o Espírito Santo, você vai aprender, por ação da graça, a crer que isso é verdade. Se eu creio que isso é verdade, isso vai vir para fora, numa exteriorização de adoração, ou numa religião, na palavra aí. Obra do Espírito, e aqui a glória de Deus pesa. Aqui os órfãos são salvos e as viúvas são cuidadas. E o reino de Deus avança em nome de Jesus. É isso que a gente está fazendo aqui, meu querido. Esse é o propósito da vida no Espírito, como a gente sempre diz. Então, não fale, não ataque nenhum. Aliás, não ataque nada. Viva no Espírito e deixe a sua vida pregar. Ah, religião, você não sabe nem o que está falando. Ah, Pentecostes, oferta, é universal, é católico, é evangélico. Até o evangélico não é um termo nosso, amados, é bíblico. Lutando todos em unicidade pela fé evangélica. É a fé no evangelho, é a fé no que Jesus fez. Então a gente precisa perder esses conceitos de terminologias de placas, de rótulos, e andar nele. E tudo isso vai vir para fora, em nome de Jesus. O que você tem que aguardar se você entender e sondar na palavra de Deus essas verdades? Que você vai ser um canal, que você vai ser um exteriorizador, que vai cuidar dos órfãos e da viúva. Amados, essa palavra cuidar, atenção aqui, irmãos, qual que é a religião que tem valor ao lado de Deus? Olhar e cuidar dos órfãos e das viúvas. É prover. Mas não é só isso. Prover da parte de Deus. É empregar no grego. Deus não nos chama para amar as pessoas com nada que a gente conquistou. Olha de novo a religião ruim aqui. Faz um voto de pobreza. Eu não. Muito bonito. Mas está escrito que ele, sendo rico, ele se fez pobre, se esvaziando completamente para que eu enriquecesse. De posse dessas riquezas, à medida que o Espírito Santo me pede algo, eu me esvazio. Mas não me esvazio daquilo que eu conquistei, porque isso não tem nem valor para Deus. Eu me esvazio com aquilo que Ele me deu. E a hora que eu me esvazio, adivinha? Ele enche de novo. Então, esse cuidado, esse amor, esse servir, não está nem em nós. É prover, dá para o outro, dá descanso para o cansado, mas que você conquistou, não, que você recebeu. Fé. Amém? Então aguarde isso como alvo na sua vida. Se você entendeu a proposta da vida no Espírito. Se você entendeu que a palavra ela é muito alta para que a gente tentar criar uma aparência de transformação, que na verdade é obra minha. Por um tempo eu vou até enganar as pessoas, mas não vai longe, diz o apóstolo Paulo. Não irão adiante. A graça de Deus, o amor de Deus por aqueles que estão à volta, faz com que isso seja derrubado. Deus não permite, amados, que os órfãos sejam atrapalhados por muito tempo, as viúvas. Deus quer salvar.
Deus quer capacitar. O que é esperar de você e de mim? A gente vai encerrar aqui rapidinho, lendo João 21. E aqui eu vou chocar talvez os irmãos um pouco. João 21, verso 24. Os dois últimos versículos do quarto evangelho. O evangelho de João é o evangelho mais denso, vamos chamar assim, né? O evangelho da graça, do apóstolo da graça, o apóstolo que não passou por martírio, o apóstolo que morreu de velhice, o apóstolo que recebeu o apocalipse de Jesus. Esse é o cara que escreveu isso daí. O apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Jesus tinha multidão que comia, via milagre, glória a Deus, aleluia. Jesus tinha 70, mais perto. Glória a Deus também, aleluia. Mas Jesus tinha 12. Está mais perto. Desses 12 tinha 3. Pedro, Tiago e João. Desses 3 tinha 1. João. Graça. É o que de Deus para nós hoje? Graça. A graça vai te levar além, sempre. Esse homem escreve, verso 24, é o discípulo que está testificando a respeito destas coisas e havendo escrito estas coisas, ou seja, tudo que ele disse no evangelho dele. E temos sabido que verdadeiro é o testemunho dele. Verso 25. Eu vou ler na versão mais próxima dos irmãos primeiro. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Vou incentivar os irmãos de novo a baixarem o aplicativo ou a comprar uma Bíblia LTT, para os que têm fome. O aplicativo é de graça, é facinho, procurem-nos. Amado, você tem que pegar a palavra e meditar nela. Se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito, no mundo inteiro não caberia os livros. Espera lá. Um homem, Jesus na terra, ele era homem, amados. Deus encarnado. 3 anos e meio foi o ministério dele. Vamos ser muito sinceros. Em 3 anos e meio, se fosse relatado tudo que ele fez no mundo inteiro, não ia caber os livros? Eu sou meio tinhoso às vezes. Fala, pai, a conta não fecha aqui. Cabe. Não cabe. Mas o que está escrito na literal? O que o Espírito Santo escreveu ali, de uma maneira pura, que na adaptação talvez se perca? Olha como está o verso 25. E há também outras coisas, muitas, todas quantas fez Jesus, as quais, caso sejam escritas, uma por uma, suponho nem ainda o mundo, ele mesmo, ter espaço para os livros rolo que estariam sendo escritos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Agora, se tudo que Jesus fez, caso continue sendo escrito, o Evangelho do Carlos, o Evangelho da Beth, o Evangelho do Márcio, da Gisele, do Pietro, o Evangelho segundo o Marquinho, o Evangelho segundo a Mariana, o Evangelho segundo a Lu, segundo o Marcito, segundo a Carol, segundo a Maria, segundo a Sofia, segundo o Léo. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. Se os 120 bilhões de pessoas que já nasceram nesse mundo, fui até pesquisar, já morreram, tivesse achado a fonte do Espírito, se entregado a Ele e vivesse uma vida de fé,
haveria um evangelho segundo cada um deles no Espírito. Aí não ia caber. Quantas páginas o nosso evangelho está? Que capítulo nós estamos? Eu tenho 42 anos, já tenho uma história para contar. Para Deus só conta o dia que a gente viveu no Espírito, pela fé. Por isso que na literal está, caso sejam, a vontade de Deus é que seja escrito. Deus quer salvar todo mundo, mas depende dele? Não, depende agora de nós nos entregarmos ao guia, ao ajudador, para que ele faça de nós cartas vivas, escritas por ele, exteriorizando a verdade, por ação dele, sustentada por ele. Esse evangelho salva. Esse é o lugar ao qual o Espírito Santo te ligou. Não estou falando do nosso ministério, eu estou falando de uma visão, de uma linha do evangelho pleno, vida no Espírito, é por obra dele. Existem muitos outros lugares, glória a Deus por isso, mas que vai levar a gente a viver o cristianismo de verdade. Então não é uma blasfêmia o evangelho segundo você, é o que é esperado de você e de mim, mas eu não vou sair escrevendo, eu vou me sujeitar a ele, porque não sou nem eu que vou escrever, é ele que vai escrever em mim, e isso vai falar. E vai ecoar na eternidade, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Então a religião é a tentativa do homem, ou a religião que a gente bate aqui é a tentativa do homem de fazer qualquer coisa para Deus. Uma boa intenção. A religião ruim que a gente bate aqui é eu deixar o Espírito Santo de canto e achar que eu dou conta de salvar, de cuidar. Deus não espera nada, amados. A alma ativa, ela quer sair fazendo. Não, vai se entregar, vai se trancar no quarto. E deixa ele te formatar por dentro. Isso vai nascer. Essa é a religião genuína. Então, quando nós falamos de religião, é essa, ruim, desprendida do Espírito Santo. Eu falo de Jesus, eu falo de Deus Pai, eu falo do Cristo. Mas como que eu ponho isso para funcionar? Eu alerto as pessoas, não é por aí. Tá, mas como é que eu saio daqui? Ensina. Aí você não vai tocar na glória, não estou te condenando, estou te amando. Tá, mas como é que eu saio daqui? Me ensina. Orando em todo tempo no Espírito Santo, meditando na palavra, lendo a palavra, gastando tempo com Deus. Todas as outras coisas que nós aguardamos vão nascer. Tudo, a estrutura, as pessoas, os ministérios e os dons. E tudo isso, quando nasce desse lugar, a glória é dele. Porque foi a graça dele que gerou, a graça dele que sustenta e a graça dele que olha e cuida dos órfãos e viúvas que passam para a nossa vida todo santo dia, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações esse domingo, essa semana. Que essa chama, que eu tenho certeza que ele acendeu um pouco mais dentro de nós, continue queimando. E a gente permaneça nesse lugar simples. A fé é simples. Nós não vamos complicar nada. Mas nós vamos aguardar a obra dele se consumar em nós, de fé em fé. Amém? Glória a Deus.